Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais uma oportunidade de a gente poder estarmos ministrando a palavra do Senhor para todos vocês. Hoje, eu quero passar para vocês, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Até vou dar um espaço para que cada um de vocês possa estar pegando a sua Bíblia, você que está acompanhando, e vamos ler aquilo que está nesses versículos de 1 a 9. Estou com a minha Bíblia aqui, Quero que você pegue a sua Bíblia e vamos discorrer junto a palavra de Deus. Antes disso, eu quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvo, te agradeço pela vida, por tudo que o Senhor tem me dado, pela casa, pela família, pelo alimento, pelo trabalho dia a dia que o Senhor tem me dado e, acima de tudo, para fazer parte dessa comunidade chamada Jerusalém, que eu amo muito. Que o Senhor possa estar derramando a tua graça sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Queremos agora receber o que essa palavra que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu lá atrás para os Gálatas. E queremos extrair o melhor para a nossa vida hoje. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus amados, 1 Gálatas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia. Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar evangelho que vai além do que vós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes,
seja anátema. Meus amados, Paulo estava sentindo e vendo o problema que os Gálatas estavam fazendo e agindo. Paulo percebeu que os Gálatas estavam se afastando de Deus. Esta carta, ele relembra os fundamentos da fé. Faz os Gálatas recordar porque há judeus cristãos defendendo que a salvação em Cristo só é completa com o cumprimento da lei de Moisés, como a circuncisão. Impossível. Agora estamos na graça e não na lei. Por isso é que Paulo enfatiza que a salvação em Cristo não necessita de complementação. Cristo nos liberta de uma vez por todas, por causa do amor de Deus por nós. E essa liberdade nos é dada de graça. O que aqueles líderes gálatas queriam é que aquele povo, para dizer que a fé ia ser Cristo, seguir a Cristo, dependia de, como ele cita aqui, fazer conforme diz a lei de Moisés, que todo homem tinha que se circuncidar. Acontece que Jesus nos libertou de tudo isso. E Paulo já tinha dito isso a eles. Não há necessidade, não tem complemento mais naquilo que Jesus fez e deixou para nós. Nós recebemos tudo do Senhor. Em nossa caminhada como evangelista, temos levado a graça e o amor de Jesus Cristo às pessoas com o intuito de levá-las ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus e obter a vida eterna. Muitos aceitam prontamente a Jesus Cristo, mas parece que não querem ser livres e voltam para a escravidão novamente. Porque aquele que está debaixo da lei é escravo. O crente, o cristão, só vai ser liberto pela graça, com Jesus Cristo. Fora disso, ele vira escravo novamente. Muitos caem na fé, desistem. Na nossa situação, o diabo e seus demônios atacam violentamente e fazem de tudo para não deixar a pessoa sequer pensar em voltar para Jesus. Os demônios não deixam. E assim sua vida vai para o fundo do abismo. Você, meu irmão, minha irmã, que já está liberto, lute com todas as forças para não voltar atrás. Não precisamos de nenhum complemento quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o Filho de Deus, como nosso Salvador. É de uma vez por todas. Não precisa mais nada. Não precisamos fazer mais nada. Somos salvos e libertos de uma vez por todas. Todos nós falamos disso. Todos. Mas esse povo lá, o Gálatas, quando Paulo percebeu que eles estavam se desviando, ele então preparou essa carta aos Gálatas. Esta é apenas uma parte. Porque ele viu
que os fundamentos da fé que ele já tinha colocado e passado para aquele povo, eles estavam se desviando. E muitos daqueles judeus cristãos que estavam lá, defendendo que a salvação em Cristo só é completa com o cumprimento da lei de Moisés, como a circuncisão. Tudo errado. Isso funciona para os judeus que não aceitaram e não querem ainda o Messias, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Então, eles estão na lei. Debaixo da lei, é isso. Eles vão ficar nessa lei. Deus vai tomar alguma providência com relação a isso. Mas para nós, que fomos enxertados a figueira verdadeira, quando Jesus veio e falou, eu vim para salvar o mundo, ele veio para te salvar e me salvar. E ele me salvou e te salvou. Então, meus amados, não é preciso fazer mais nada. Eu não tenho que me circuncidar para entrar no céu. O judeu acredita nisso. Desculpa. Os judeus acreditam isso, que ele está debaixo da lei, e a lei de Moisés é clara para ele. E ele obedece à lei. E por que não aceitar a Jesus como Messias, como Salvador do mundo, como Filho do Deus? Porque lá, João 3,16, nós encontramos Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus. Nós temos a vida eterna. Então, meus amados, então quando nós lemos aqui, no versículo 6, quando Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O que estava acontecendo? Tem muitas pessoas que falam tanta coisa, mas foge da palavra de Deus, que é a Bíblia. Eles falam o que eles querem. Ninguém vai constatar, ninguém vai pegar uma Bíblia e falar, espera aí, você falou alguma coisa que eu não estou entendendo, está errado. Por isso, nós temos a palavra de Deus conosco. Nós aceitamos a palavra de Deus que está aqui. E no versículo 7 vamos encontrar, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É para isso. O demônio usa essas pessoas. Estão dentro da igreja, estavam lá, eram líderes e queriam mudar a situação. Queriam anexar. Agora, para você servir a Cristo, você precisa estar debaixo da lei de Moisés, que é fazer a circuncisão. Não existe. Paulo defendeu isso muito, muito, muito. Não é isso. Quando nós recebemos a Cristo, foi de uma vez por todas. Eu ainda me sinto quando recebi a Jesus no meu coração. E Paulo diz aqui, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema. Anátema é maldição. Então, meus amados, durante esses anos todos, caminhando aqui no Heliópolis, eu sempre tive muito temor e tremor de falar as coisas certas para as pessoas que eu falava. Independente se a pessoa sabia ler, escrever, tanto fazia.
Eu tinha que passar para eles a verdade da Bíblia, desta Bíblia que me acompanha. Está aqui. Então, eu pude dizer a eles, esta é a palavra de Deus. E Paulo, sabendo do que estava acontecendo com os Gálatas, no seu começo da carta aos Gálatas, primeiro ele se posiciona como Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Ele primeiro se colocou quem era ele era, o que ele estava fazendo naquele momento. Quem levou ele a apóstolo? Foi os apóstolos? Não, foi o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, quando ele está indo a cavalo para Damasco, houve aquele momento histórico de que ele escuta aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai e ele fica cego, e daí Jesus vai dando as instruções como ele deve fazer. Porque ele estava indo prender cristãos. E ele fazia isso porque ele tinha no seu coração o entendimento errado, que ele foi ensinado errado, e de que ele tinha que fazer aquilo que Jesus estava sendo contrário àquele entendimento que ele tinha. Quando Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, e ele fica cego, ele não sabe o que fazer, daí ele começa a entender. Que coisa maravilhosa. Muitos ainda, Jesus está chamando as pessoas. Por que me persegues? Fulano, por que me persegues? Mas isso as pessoas não estão aceitando. Muitos. Esses homens que estão fazendo guerras e mais guerras, destruindo o planeta. As gerações estão vindo com medo. Aquelas crianças que viram tanta bomba, tanta morte. Isso não faz parte da nossa vida. Depois achamos que o Brasil é violento, que o Rio de Janeiro é violento, que a Bahia é violenta. Nada. Violento está em todo o mundo. O mundo está violento. Falta de Deus. Porque essa palavra é uma libertação genuína, uma libertação pura, de que Deus quer que você tenha essa libertação pura. Você não precisa de mais fazer mais nada. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Você está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Alguém quer falar o contrário? Fale. Você tem que crer. É isso que eu creio. Eu creio. E daí é trabalhar para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que eu preciso fazer para a tua obra? Para a expansão da tua obra? Essas pessoas estão morrendo para o inferno. O que eu tenho que fazer? Falar de Jesus. Desculpa. Falar para aqueles que precisam ouvir do Filho de Deus. Jesus Cristo. Estamos agora entrando já no mês de dezembro, onde todo o coração fica mais tranquilo, fica em paz, porque vamos comemorar o Natal. Esquece o problema de presentes, esquece aqueles gastos absurdos que todo mundo vai ter, porque nós queremos comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um momento propício para nós falarmos para as pessoas
que Jesus o ama. Jesus veio a esse mundo para amar o seu povo. Ele quer que todos o conheçam, para que tenham a salvação, se arrependem dos seus pecados e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador. Aí nós vamos ver um mundo diferente. Esse mundo ainda não está pior, porque já temos muitos filhos de Deus trabalhando e agindo com toda a sinceridade. É isso. As crianças precisam de uma mão estendida para dizer para eles que, olha, Jesus está nascendo, nasceu uma manjedoura. Está aqui. Ele veio a esse mundo para ver como é que nós vivíamos, como é que um ser humano vivia, e ele se fez homem para sentir os nossos problemas. E ele sentiu. E ele não pecou. Ele foi o único que não pecou, que passou por essa terra. O restante todos pecaram. Todos pecaram. Uns antes, outros depois. Mas pecaram. Jesus Cristo não teve pecado. E ele falou, e Paulo diz aqui, que uma vez que você recebeu o evangelho da salvação e creu e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você não precisa se circuncidar, como a lei de Moisés exige. E exige mesmo. E todos os judeus fazem. Agora estamos na paz, na graça do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez a vocês por esta noite. No domingo teremos a nossa ceia, dia 3 de dezembro. Venha para a casa do Senhor. Vamos juntos comemorar um culto ao Senhor. Vamos tomar a ceia, vamos tomar a Santa Ceia do Senhor juntos. E se você não puder vir, você coloca o pão e o vinho, compra um suco de uva, põe do lado e um pedaço de pão, e nós estaremos ministrando a ceia para você que está aí na sua casa. E você vai fazer o melhor, vai receber isso com muito amor e carinho. Meus amados, meu muito obrigado. Saiba que você tem uma libertação genuína de Jesus Cristo em sua vida. Não precisa de nenhum complemento, Quando nós falamos, porque estamos falando de salvação, quando nós falamos de vida cristã, é outra coisa. Nós estamos falando da salvação que você tem em Cristo Jesus e que já teu nome está escrito no livro da vida. Vê aí, vê o nome do Carlos, vê o nome do João, vê o nome do Antônio, vê o nome do fulano que está aí, tá. É esse que vão entrar no céu. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por mais uma vez poder falar com meus irmãos pela internet, que eles possam receber essa mensagem. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu estou à disposição para poder explicar. Se ficou alguma dúvida, algum ponto duvidoso, mas eu quero que você sinta que Jesus já te libertou de uma vez por todas, não tem mais que fazer. Já está tudo feito. É só você seguir o caminho do Senhor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, e que tenha cuidado de ti. E que possa estar colocando os anjos com espada desembainhada, anjos de guerra,
para ministrar na tua vida nesse curso, nesse mês que se aproxima, que é dezembro. É um mês onde nós vemos uma loucura coletiva. Todo mundo fica desesperado, todo mundo com pressa, todo mundo correndo. É uma correria só. Como pode ser isso? Nós entregamos tudo isso na mão do Senhor. Vamos viver em paz, vamos estar em paz com tudo que pertence a nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu a salvação. Amém e amém. Obrigado. Amém.